Queridos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria de poder voltar a esta amada igreja aqui, a igreja do Senhor que está servindo ao nosso Deus aqui na cidade de Palmares. E quero louvar ao Senhor por viver este momento tão lindo das nossas irmãs, agradecendo ao nosso pastor presidente pela honra da escala, que nos faculta a oportunidade de, neste momento, estarmos também transmitindo a sua saudação. O nosso pastor presidente saúda toda a igreja com a paz do Senhor. E quero dizer da alegria de poder estar outra vez com a amada igreja, com o pastor Heleno, sua esposa, sua família, por quem temos tanto carinho, estimamos muito, os demais obreiros da casa do Senhor que aqui estão. Uma alegria rever a irmã Saronita. O meu desejo é um dia ela passar em herança para mim as colinhas que ela leva para o programa. Amém, irmãos? Tem umas colinhas abençoadas, irmã Saronita. Alegria rever a irmã Melry, a irmã Vanderlúcia, o presbítero Edson que as trouxe. Revendo também a nossa maestrina, irmã Terezinha, seu esposo. Uma alegria muito grande estar outra vez aqui com a igreja do Senhor. Quantos desejam ouvir a voz de Deus pela exposição da sua palavra? Levante a mão e diga amém. Abra sua Bíblia no texto onde está contido o tema do Congresso das Irmãs, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 42. Mateus capítulo 24, versículo de número 42. A palavra do Senhor nos diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A igreja pode repetir após mim esse texto sagrado? Diga bem forte: vigiai, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E gostaria de ler ainda no capítulo que segue, o capítulo 25, e o versículo de número 13. O texto nos diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A igreja outra vez poderia repetir após mim? Diga bem forte: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Eu acredito que as irmãs, desde o início, já têm ouvido o discorrer deste capítulo 24, e nós entendemos que precisamos fazer um pequeno resumo para podermos introduzir a nossa reflexão. Mas sabemos que esse texto compõe o sermão profético que se deu no Monte das Oliveiras. Ele nasce de perguntas feitas pelos discípulos de Jesus, após ouvirem o Senhor Jesus dizer que o templo de Jerusalém seria destruído. E eles primeiro queriam saber quando isto aconteceria, e depois ficaram também interessados de terem ciência sobre os sinais da volta de Cristo. E nós sabemos que o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é visto pelos céticos como uma utopia da igreja. Desde o primeiro século que escarnecedores se levantam para ridicularizar da nossa fé, da nossa esperança acerca da vinda de Cristo. Mas 21 séculos têm passado e a igreja continua firme na sua esperança
pois tudo o que Jesus disse se cumpriu, e não será diferente com a promessa do seu retorno, porque foi ele mesmo quem disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E isto está muito próximo de acontecer. E queridos, embora a interpretação do contexto do texto onde está a base do tema do Congresso das Irmãs, essa interpretação faz referência à nação de Israel durante o período da grande tribulação, nós podemos nesta noite, enquanto igreja do Senhor, aplicar sim essa palavra a nós, até porque, assim como a nação de Israel não saberá em que momento o Senhor Jesus Cristo virá de forma visível, de forma física, outra vez a esta terra, para livrar a nação de Israel de seus inimigos e estabelecer o seu reino nesta terra. Assim como Israel não saberá quando isto vai acontecer, igualmente a igreja do Senhor não sabe quando Jesus voltará para buscar a sua igreja por ocasião do arrebatamento. Por isso que igualmente nós, a igreja, precisamos atentar para esta exortação, para esta advertência de permanecermos alertas, vigilantes e fiéis, porque não sabemos quando o arrebatamento da igreja vai acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Quem está esperando Jesus voltar a qualquer momento? E acerca da necessidade de estarmos preparados para este momento, Jesus segue no seu sermão, e na nossa Bíblia corresponde o capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. E eu fiquei muito tranquilo quando a nossa irmã Saronita trouxe esse texto aqui, porque eu entendi que apesar da seriedade e do peso da mensagem que Deus colocou no meu coração, eu estou em paz, porque eu entendo que este é o sentimento do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que Jesus propõe esta parábola, e a mensagem da parábola, porque muitas vezes as pessoas ficam presas aos simbolismos que aparecem nas parábolas, mas toda parábola, ela é uma história contada do dia a dia e ela tem uma mensagem central, seja de ordem espiritual ou moral. E a mensagem da parábola das 10 virgens é acerca da necessidade de estarmos preparados para o retorno de Jesus. Israel, quando Jesus virá de forma física, como já disse, e a igreja que o espera por ocasião do arrebatamento. E Jesus propõe dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço.
versículo de número 13, o Senhor encerra a parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o Senhor nesta noite chama a nossa atenção para olharmos para essas 5 virgens prudentes que estavam preparadas, devidamente habilitadas para se encontrar com o noivo. O que é que elas tinham que as classificavam como prudentes? O que é que elas tinham que a classificavam como preparadas? Se nós olharmos para o texto sagrado, as 10 tinham algo em comum. As 10 haviam sido convidadas para o mesmo casamento. As 10 estavam aguardando o mesmo noivo. As 10 estavam no mesmo lugar do encontro. Nós entendemos pela palavra que as 10 possuíam até elementos em comum. Diz a palavra de Deus que elas tinham lâmpadas. Diga comigo, lâmpadas. Mateus diz que elas possuíam lâmpadas. Versículo de número 3 diz que as loucas tomando as suas lâmpadas. Versículo de número 4 diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, todas elas tinham lâmpadas. Diga outra vez, lâmpadas. Olhe para a irmã que está do seu lado. Vamos começar a interagir um pouco, para ninguém cochilar. Amém? Olhe para a irmã que está do seu lado e diga para ela, elas tinham lâmpadas. Diga para outra, elas tinham lâmpadas. E nós entendemos pela palavra de Deus que a lâmpada é um símbolo da palavra do Senhor. Salomão em Provérbios 6, 23 diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. O texto áureo, o texto conhecido, da igreja do Senhor, o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então percebam que todas as 10 tinham lâmpadas. Isto significa dizer que a revelação de Deus está ao alcance de todas as pessoas. A revelação de Deus, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada, pois nela encontramos a vontade do Senhor, pois nela encontramos o plano da salvação, pois nela encontramos as promessas da vida eterna. Ela está ao alcance de todas as pessoas. E hoje, pelo avanço da tecnologia, qualquer pessoa pode ter acesso, até mesmo nos países que são fechados, sempre se busca uma forma. A igreja perseguida tem triunfado no cuidado de conservar, permanecer e propagar a revelação especial, a revelação escrita, a palavra do Senhor. Mas a gente precisa entender uma coisa, que nem todos que carregam, que possuem, que têm, até lê, até medita, até estuda, até ouve. Só que Jesus Cristo disse que o homem prudente é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa comparação que Jesus traz
está diretamente relacionada àquele que não apenas tem acesso, mas que pratica. Amém? Uma coisa é eu ter acesso, uma coisa é eu ter o conhecimento, uma coisa é eu ter os recursos, ouvir, ler, meditar. Outra coisa é colocar em prática. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que a gente resume nisto aqui? É que a gente precisa ser, como diz o apóstolo, praticantes. Vigiai. A recomendação do Senhor nesta noite nos leva a este entendimento de que a vigilância requer de mim a prática da palavra de Deus. Eu quero nesta noite, outra vez, para fechar este pensamento, dizer: é importante ouvir a palavra. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que ouve. É importante ler a palavra, meditar a palavra, estudar a palavra, guardar a palavra, mas, sobretudo, praticar a palavra. Pergunte para a irmã que está do seu lado aí: amiga, tens praticado a palavra? Em segundo lugar, e aqui a gente começa já a ir para um ponto divergente da nossa meditação. A Bíblia diz que as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite. Ou seja, se não levaram azeite, elas não precisavam deste elemento que as prudentes tinham. E que elemento é este? A Bíblia diz que as prudentes levaram azeite consigo em suas vasilhas. Nem todo mundo que tem lâmpada tem vasilha. E nós sabemos pela palavra que a vasilha ou o vaso que recebia o azeite, haviam vasos específicos. E o vaso que recebia o azeite era um tipo deste vaso, por causa da sua preservação. Precisava preservar, precisava manter, sem alteração. E a palavra de Deus vai nos falar que o vaso é um tipo do nosso corpo. Eu estou falando do vaso que receberia o azeite. E Paulo escreve aos Coríntios, aos Tessalonicenses, Pedro fala na sua primeira carta esta analogia de que o nosso corpo é como um vaso. E este corpo, este vaso aqui, ele precisa ser separado para receber o conteúdo destinado a ele. E qual é o conteúdo destinado? O azeite. O azeite não podia ser colocado em qualquer vaso. Era num vaso específico. Quando a gente traz este pensamento, a gente lembra de 2 Reis, capítulo 4. Todo mundo conhece essa história, especialmente as nossas irmãs, ouvem muito esse texto nos círculos de oração. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 3, quando Eliseu, o homem de Deus, disse à viúva: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Aí ele diz: vasos vazios.
Os vasos que Eliseu estava orientando a mulher buscar eram vasos que receberiam azeite. E ele está dizendo aqui, eles precisam estar vazios. E aqui a gente já vai começar a aplicar um pouquinho a palavra de Deus, porque só recebe o azeite o vaso que está vazio. E só se esvazia para receber o azeite aqueles que têm a lâmpada no contexto de praticantes. Não adianta só ter a lâmpada, tem que ter a lâmpada e tem que praticar. Ou seja, tem que ler a palavra, tem que ouvir a palavra, tem que meditar na palavra, tem que estudar a palavra e tem que praticar a palavra. Todo dia tem que se praticar, todo dia tem que se colocar no lugar aonde o Espírito Santo de Deus possa aplicar a palavra, porque, meus irmãos, no processo de santificação não existe homem, não existe mulher que o faça. O processo da santificação é uma obra que se inicia com o sacrifício de Cristo e que segue em continuidade com a obra do Espírito Santo mediante a aplicação da palavra. Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus orou dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem para onde a gente correr desta realidade espiritual. A vigilância que o Senhor está nos advertindo a ter nesta noite está apertando mais o caminho, está estreitando mais a porta. Será que a senhora pode olhar para quem está do seu lado outra vez? Por favor, não se canse, mas diga para essa pessoa, a porta está ficando mais estreita. Diga de novo, o caminho está ficando mais apertado. Porque existe um pensamento teológico aí fora dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós sabemos que o processo da salvação, ele se dá com o ato da conversão, com o novo nascimento, e ele só finaliza com a glorificação do corpo, por ocasião do arrebatamento da igreja. E Paulo diz que só serão arrebatados aqueles que estiverem irrepreensíveis em santidade. Aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, mulheres, vigiai. Tem a palavra, tem a lâmpada, mas também tem a vasilha. Porque a vasilha é o caminho pelo qual o azeite vem. A Bíblia diz que elas tinham azeite, versículo 4. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Isso faz menção à pessoa do Espírito Santo, à sua obra, à sua unção, que exige do vaso, que é a gente, uma vida de santidade. Uma vida de santificação. E aqui eu quero chamar a sua atenção máxima, por favor. Porque o Espírito de Deus nos coloca na parte mais importante, se eu posso assim dizer, desta reflexão. E eu queria que você abrisse, a senhora abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Neste momento em que eu digo que o azeite faz uma referência ao Espírito Santo,
O Espírito Santo só habita num vaso, num santuário, num templo, que lhe dê condições de habitar, porque como o seu nome já revela a sua natureza, ele é santo. E eu queria ler Eclesiastes 10, primeiro, que diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Parece que o que eu estou lendo agora não tem nada a ver com o que eu disse, mas a senhora vai entender que tem tudo a ver. Eu estou falando de que precisamos estar vigilantes, preparados. E as características da nossa preparação é ter lâmpada, ter vaso e ter azeite. Ou seja, ser praticantes da palavra, que automaticamente nos leva para o caminho da santificação progressiva, pois o Espírito pela palavra nos santifica, o que faz possível a sua habitação em nós, porque Ele é santo. E Paulo diz que Ele é o selo, Ele é a garantia de que quando a trombeta tocar, a gente suba. E a gente precisa entender que precisamos manter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque sem Ele, ficaremos de fora do arrebatamento da igreja. E às vezes a gente pensa que está tudo bem e não está. Às vezes a gente pensa que está tudo certo e não está. Porque a gente sente um arrepio na coluna, porque a gente chora no culto, porque a gente fala uma dúzia de línguas estranhas, mas isso não é termômetro para santificação. Sansão estava brincando com o pecado, e diz a palavra de Deus que ele pensou no seu último estágio: me levantarei agora como das outras vezes. E o texto diz: e não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então nesta noite o Senhor nos reúne aqui para nos trazer esta advertência espiritual, que precisamos vigiar, que precisamos ser praticantes da palavra, para que a nossa vida possa estar em plena santificação, para que o Espírito Santo permaneça em nós, porque se Ele se retirar de nós, nós não iremos participar deste evento tão esperado pela Igreja de Cristo. E isto é assustador. Por isso que Davi, quando percebeu que ele poderia perder a presença do Espírito, ele não teve demora, ele não teve soberba, ele não teve orgulho, ele não se preocupou porque era rei, ele não se preocupou com a coroa, ele não se preocupou com o anel. Ele disse, em outras palavras: Deus, tira tudo, mas não retiras de mim o teu Espírito Santo. E hoje vivemos o tempo predito pelo apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas a Timóteo. Um tempo difícil, de falsa piedade, de hipocrisia, de religiosidade, onde parece, mas nem tudo que parece é. Hoje o Espírito Santo está aqui para mostrar quem você é e quem eu sou diante do espelho que é a palavra de Deus. Hoje é noite da palavra de Deus remover as maquiagens, remover as máscaras espirituais. Nós estamos diante daquele que é santo, daquele que conhece os meus pés, que sabe o que penso, que sabe o que falo.
Vigia! O diabo não está brincando de nos deixar de fora do arrebatamento. Eu vou dizer de novo, está rompendo o meu retorno aqui. O diabo não está brincando de nos deixar de fora do arrebatamento. Quando ele vê uma pessoa enquadrada neste tempo que o apóstolo Paulo fala, de falsa piedade, de falsa devoção, de hipocrisia, de religiosidade, você pensa que ele fica preocupado? Fica não, está do jeitinho que ele quer. Agora, quando tem uma mulher quebrantada no altar da oração, dizendo: Jesus, hoje eu disse o que não deveria ter dito, hoje eu vi o que não deveria ter visto, hoje eu ouvi o que não deveria ter ouvido, hoje eu falei uma palavra que eu acho que magoou o coração do meu maridão, hoje eu fiz uma coisa que eu acho que não deveria ter feito com meu filho. O que é isso? Aí é o lugar, é a olaria de Jeová. É o vaso na mão do oleiro. E o Espírito Santo dizendo: é isso mesmo, é desse jeito, minha filha. Me dê lugar para eu lhe modelar. Me dê lugar para eu lhe santificar. Me dê lugar para eu lhe aperfeiçoar. E quando a trombeta tocar, a senhora vai ouvir o seu nome. A senhora vai ouvir o seu nome. Você vai ouvir o seu nome. Você vai ouvir o seu nome. Você vai ouvir o seu nome. Não há ninguém perfeito aqui. Ninguém. A santificação é progressiva. Isto significa dizer que estamos sendo aperfeiçoados. Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: sentem aqui que eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro disse: o meu o senhor não vai lavar nunca. Aí Jesus disse assim: se eu não lavar o teu pé, Pedro, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse assim: então não lava só o pé, lava meu corpo. Aí ele disse: não, você não entende. O corpo já está limpo. Agora os pés que se empoeiram com a caminhada, que fica sujo da jornada. Aí vem aqui, ó. Vem aqui que eu vou limpar hoje pela palavra. Salomão, em sua sabedoria, disse que um elemento degenerador não necessariamente precisa ser grande e volumoso. O cerne de Eclesiastes 10:1 não é a aparência, mas a essência e a natureza. Em Cantares 2, Salomão adverte dizendo que se devia ter cuidado com as raposas e com as rapozinhas, que faziam mal à vinha, que estragavam a vinha, que devastavam a vinha. E perceba que a advertência era igual tanto para as raposas quanto para as raposas. Ele não disse assim: só tenha cuidado das raposas. Não. Ele disse: das raposas e das rapozinhas. Porque tanto uma quanto outra possuem a mesma natureza destruidora. E para exemplificar o que ele está dizendo, ele traz um exemplo do seu tempo. O exemplo do perfumista. Naqueles dias, a indústria de perfume não era como de hoje. Os perfumes eram feitos de forma individual, personalizado, específico. Se pegava um vaso, se colocava especiarias aromáticas, se colocava azeite, olha aí, azeite. Aí fechava o vaso, bem fechadinho, para entrar no processo natural de fermentação e aguardava o processo. Por isso que um perfume naqueles dias era tão caro. Se lembra do desespero de Judas, quando Maria, irmã de Lázaro, pegou
um frasco de nardo puro, e o texto sagrado diz preciosíssimo. E ela quebra nos pés de Jesus e unge os seus pés, e o cheiro do perfume exala por toda a casa. Foi quando Judas sentiu a fragrância e disse assim: que desperdício! Podia ter sido vendido por 300 denários, e pega o dinheiro e ter dado aos pobres. O texto sagrado diz que aquilo ali era só retórica, porque o que Judas queria mesmo era o dinheiro. Tem muitos Judas por aí, que não está preocupado com tua alma, que não está preocupado com tua salvação, só está preocupado com teu dinheiro. Mas se esta igreja não fosse uma igreja séria, você acha que a mensagem desta noite seria essa? No encerramento do congresso, meu Deus! Mas como que está em questão a tua salvação para receber uma palavra? Eu quero chamar a sua atenção para este exemplo de Judas, é para o valor do perfume. Irmão, se a gente converter 300 denários, a moeda de prata romana, que representava a diária de um trabalhador, se a gente converter para a nossa economia hoje, era mais ou menos um salário mínimo num perfume. Eu acho que só a irmã Saronita podia comprar um perfume desse. Algo tão caro precisava ser vigiado. Diga para quem está do seu lado: algo caro não pode ser descuidado. E o que parece, o que o texto nos leva a entender em Eclesiastes 10:1, é que o perfumista se descuidou. Ou ele não tampou, ou ele não tampou direito. Ficou algumas brechinhas, alguns vácuos, um buraquinho aqui, uma brechinha ali. O texto diz que uma mosca voou, pousou, entrou no vaso, morreu, entrou em processo de decomposição e estragou o perfume. A mosca, ela é um inseto que se encontra nos lixos, em restos de alimentos, em outros lugares perfeitos que ela possa conseguir alimento, abrigo e reprodução. Ela é um exemplo das sutilezas impuras de Satanás, que Satanás usa para estragar a obra que Cristo iniciou na nossa vida. Porque como ele sabe que ele não pode tocar na senhora, amém? Eu vou dizer de novo, estão me ouvindo? Porque eu não estou me ouvindo mais no retorno. A igreja está me ouvindo? O diabo não pode tocar na senhora. A Bíblia diz que quem está em Cristo, o maligno não toca. Quem está em Cristo, Só que o fato dele não poder tocar não significa dizer que ele desistiu de lhe fazer pecar. Pedro diz que ele anda ao derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando alguém que ele possa tragar, devorar pelo pecado. E como ele sabe que se ele colocar a prostituição diante da senhora, a senhora vai correr? Como ele sabe se ele colocar o adultério, o homicídio, o roubo? O que é isso, irmão Salatiel? São as raposas. A senhora vai para o altar da oração, a senhora vai para a vigília, a senhora vai para a consagração, você corre. Aí ele começa a usar as raposinhas. E pasmem, ele é tão sagaz que ele começa, em alguns momentos, a usar das moscas. O que são as moscas, irmão Salatiel? É aquilo que está sendo dito aí.
É só uma coisinha. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém está vendo. Eu fiz uma pesquisa na Fiocruz sobre a mosca. Me permita dizer, eu sei que vai causar enojação em alguém vai ter nojo do que eu vou dizer, mas me permita, é para ter nojo do pecado mesmo. As moscas se alimentam de fezes, de escarros, de pus, de produtos animais e vegetais que estejam em estado de decomposição. A vigilância sanitária diz que são pragas urbanas capazes de transmitir doenças. Olha para quem está do teu lado e diz: cuidado com a mosca, para não ficar doente. E a Fiocruz diz que as moscas devem ser evitadas. E como é que a gente evita mosca e inseto hoje? Como é que a gente evita? Eu não estou falando da raquete. Quem é que tem a raquete em casa? Elétrica. Quando ela para, estou falando de evitar. A raquete é o último estágio. E ela está aqui, na minha mão esta noite. Quando a gente quer evitar uma praga, o que é que a gente usa? A gente usa o inseticida. Igreja, mulheres de Deus, a gente não se pode enganar a ponto de pensar que está tudo seguro. Que a gente não precisa se proteger, ficar alerta, vigilante, não. Então bem, não está não. Até a trombeta tocar, está não. Paulo diz em 1 Coríntios 2 que nós somos para Deus o bom cheiro de Cristo. Irmãos, a nossa salvação é muito cara para a gente descuidar dela. O diabo não está brincando não, ele está querendo fazer a mosca cair dentro do teu vaso, fazer essa mosca morrer lá dentro de você, e esse perfume que é o caráter de Cristo que está sendo produzido em nós pelo seu Espírito, seja inutilizado. Ele sabe que somente o pecado pode causar separação entre nós e Deus. E o salmista diz que um abismo chama outro. É uma coisinha pequena hoje aqui, é uma coisinha pequena ali, é um pouquinho de mosca aqui, é uma mosquinha ali. E eu vim para cá, para o congresso, com a mensagem até aqui mesmo. Eu acho que alguém me viu usando minha anotação aqui. Talvez eu fui até censurado, não sei. Eita, o irmão escalado está no iPad, no celular. É porque eu estava, desceu o final aqui. Porque a gente que busca a presença de Deus, a gente que prega, que tem compromisso com o reino de Deus, com a igreja, com o nosso pastor, a gente não vem para o culto querendo impressionar. Não. Os nossos pastores nos ensinaram e nos ensinam a ir à presença de Deus e dizer: Senhor, o que queres falar com a tua noiva hoje? E quando eu cheguei aqui, irmãos, que o Espírito Santo me deu o finalzinho, a conclusão, as considerações finais, eu tremi aqui. Aí vem irmã Saron, desculpe irmã Saronita, é porque a forma carinhosa que a gente chama, e lê aqui Mateus 25 e diz assim: olha, o pão a gente divide, a roupa a gente divide, agora salvação cada um cuide da sua.
eu disse: Senhor, é isso mesmo. O diabo, ele está usando um tipo de mosca que parece que não faz mal, que parece que não causa nenhum estrago, que parece que não é ofensivo, que não é danoso. Que mosca é essa, irmão Salatiel? Diga comigo: a mentira. Veja Provérbios capítulo 6. Versículo 16. Salomão disse: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Ele não só odeia, como detesta, como não tolera. Aí eu vou dar destaque aqui no que eu estou dizendo: a língua mentirosa. E ele termina concluindo: e aquele que semeia contendas, discórdia, desentendimento, que é produto da mentira. E não caia no engano de pensar que isso que eu estou falando é uma coisa retrógrada, obsoleta, antiquada, do passado. Porque o livro que conclui a revelação divina, Apocalipse, do capítulo 22, no versículo de número 15, quando ele fala do novo céu, da nova terra, do galardão que teremos, que receberemos, aí, no novo plano, o Senhor disse: ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, a nossa sociedade brasileira, ela carece tanto de Deus, que eles reservam um dia para celebrar este demônio aqui. E às vezes a gente está sendo iludido em pensar que, mas irmão, foi só uma mentirinha. Mas para Deus não tem isso. E a senhora, como mulher de Deus, casada com quem não é crente, a porta é mais apertada. Porque Atos 5 diz que tinha uma mulher, o nome dela era como? Safira. Casada com quem? Com Ananias. Eles queriam se mostrar para a igreja. Eles queriam destaque. Aí eles se reuniram em casa e disseram assim: ó, está todo mundo vendendo as coisas. Vamos vender também para a gente não ficar atrás de ninguém. E a gente faz o seguinte: a gente vende a propriedade por X, retém, eu vou usar uma linguagem aqui, tá? Retém, a gente vende por 100, retém 50, só tira o dízimo dos 50 e entrega o resto. Aí chegaram diante do apóstolo Pedro, na vez dele: pastor Pedro, eu vim trazer a minha oferta, o meu voto. Vendi minha casa. Foi? Por quanto? 50. Já tirei o dízimo, já coloquei no ofertório. E está aqui 45. Aí Pedro olhou para ele, Ananias, e disse assim: por que mentistes? E para dar o exemplo a todos ali que estavam, Ananias expirou, morreu. Imagina se fosse hoje, irmão. Meu Deus. Ia ser muito sepultamento, pastor. Aí já vem a mulher.
depois dele, para saber o que foi que deu, como estava. Já tinham retirado o corpo dele, colocado no lugar. Aí já veio a irmã Safira. Eu acho que ela não está no grande coral, não. A irmã Safira não está. Em nome de Jesus. E se tiver, a Raquete de Jeová está aqui para matar essa mosca. Aí ela chegou diante do pastor. Aí o pastor disse: irmã Safira, que bênção a senhora aqui. Ô pastor, viu que a gente está de posse de vitória? Vi. Vendeu por quanto? 50, pastor. Irmã Safira. Jesus disse em um tom irado, quando falava com os fariseus: tudo que vocês estão falando é mentira. E sabe por que vocês mentem? Porque vocês têm como pai o diabo. Porque ele é o criador, o mentor. Nele não há verdade. Paulo escreve aos Efésios, e aqui eu concluo. No capítulo de número 4, ele está ensinando a igreja. E ele diz assim: pelo que, versículo 25, deixem a mentira. Deus nos trouxe aqui esta noite para nos dizer pela sua palavra: vigiai. Porque a mentira vai deixar muita gente de fora do arrebatamento. A mentira, ela é traiçoeira. Ela mancha a reputação. Ela destrói relacionamentos. Ela afasta os amigos. Ela põe o casamento em risco. Ela pode trazer maldição para a família. Nesta noite, será que as irmãs podem ficar de pé? Oh, aleluia. Olhe para quem está do seu lado, olhe nos olhos dessa irmã, desta serva de Deus. Não, eu não mandei dizer não, eu disse desta serva de Deus. Olhe para os olhos dela e diga assim: minha irmã, custe o que custar, que da sua boca só sai a verdade. Vigiai. 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 E com muito respeito que eu tenho às santas irmãs, com muito respeito, permita que as suas cães apareçam, que os seus cabelinhos embranqueçam, e que a eternidade olhe para a senhora e diga assim: esta é uma mulher honrada, porque nela habita o Espírito da verdade. Depois deste culto, eu acho que alguns cônjuges vão ter que conversar, se explicar, dizer como realmente aconteceu.
Eu acho que depois desse culto aqui, lá nas comissões, as amigas vão ter que marcar o chá da tarde para conversar um pouquinho, porque Deus está dizendo a alguém aqui esta noite: a minha serva está sofrendo muito por causa de uma inverdade que saiu da sua boca. Louve a sol, cama, xarabá. Eu acho que alguém vai procurar o Senhor, pastor Helena, para conversar um pouco, explicar algumas coisas que ficaram pendentes. É Joe que a séria. Deus te viu quando teceste um comentário tão injusto contra o servo dele. E ele te trouxe aqui, não foi para te envergonhar, porque ele é pai, e pai não envergonha ninguém. Pai chama aqui no cantinho e diz assim: olha, meu filho, eu não gostei disso. Não é assim que o pai e a mãe faz? E ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: quer fazer parte do arrebatamento? Deixai a mentira. Esta é uma obra que a senhora e eu não conseguimos, porque o nosso corpo, ele é programado por hábitos. Tem gente que mente tanto, que a mentira é um hábito. Tem gente que tem tanto hábito de mentir que ela já é uma patologia, já é uma doença psicossomática. Ela fala a mentira como se fosse a verdade. Ela cria isso aqui. E só tem um, que é o que regenera, que é o que renova. E é este que Paulo fala aqui em Efésios 5. Ele diz assim: é desse que vocês têm que se encher, do Espírito. Consolador, mora em mim. Só um minutinho, deixa eu cantar sozinho, só um minutinho. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença
seus frutos me fazem viver. Eu queria que a senhora pegasse na mão da irmã que está do seu lado. Pegue na mão dela. Só o teclado me acompanhasse. Se uma guitarra quiser dedilhar, pode dedilhar. Um baixo bem suave. Eu só não queria a percussão agora. Olhe no olho dela. Olha no olho dela. E diz para ela: o Espírito de Deus está aqui para nos tratar. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes-me força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Oh, como eu sinto Jesus, como eu sinto a doce presença do Espírito entre nós. Abre a tua boca, mulher. E se tens glória, dá glória. Se tens aleluia, dá aleluias. Se tu és batizada com o Espírito Santo, ora em línguas aí agora. Ora em língua. A ação do Espírito entre nós. Jesus nos sentou esta noite e Ele pela palavra está lavando os nossos pés.
O diabo quer ter tirado o arrebatamento, mas ele está sendo vencido esta noite. Os planos deles estão sendo revelados. O Espírito da verdade está entre nós. O Espírito da verdade está entre nós. Ô irmão Salatiel, esta palavra, como é que ela se aplica na minha vida? Ou de uma forma ou de outra. Se estás na verdade, tapa as brechas, fecha os muros, não deixa a mosca entrar no teu vaso. E se ela entrou, e se ela começou a inutilizar o perfume, nesta noite há um filtro do Espírito Santo. Que está tirando toda a impureza, que está tirando todo o pecado, que está tirando toda a mentira. Está saindo para a coragem chegar. Porque a senhora vai ter que procurar alguém. Você vai ter que procurar alguém e dizer: me perdoa, me perdoa. Já tem uma vida se entregando para Jesus na live. E se você está aqui, dentro do templo, na galeria dos anexos, e quer deixar essa vida de mentira, e quer receber o Espírito da verdade, sai agora de onde você está em nome de Jesus. Levanta-te em nome de Jesus. Traz essa pessoa, meu irmão, traz essa pessoa, minha irmã, traz teu filho, vai buscar teu filho aí agora, sai do grande coral e vai buscar o teu neto, teu filho, teu marido. Perdoa o meu coração. Agora eu queria todo mundo, as irmãs, agora é a vez de vocês. Percussão, agora é a sua vez. Das vezes que deixa o Espírito agir. Mas não afaste sua presença. Deixa o Espírito agir, venha em nome de Jesus. Os frutos Fazer. Vamos cantar do início? Vamos cantar do início? Dá a virada, baterista. O sol. Enquanto a gente canta, as vidas vão chegando. Vai. Já tem 2 vidas aqui, 3 na live. Esse rapaz já está sentindo já aqui o toque do Espírito. Deus te abençoe, meu jovem. Deus te abençoe, minha jovem. Solta as almas, Satanás. Solte. Você não é dono dela. Solte. Levanta a mão, igreja. E canta. Se estiver vindo alguém, faz um sinal. Se estiver vindo alguém, faz um sinal. Perdoa. Perdoa o meu coração. Irmãos. Fecha teus olhos e canta. Vai. Adora. Entrega o teu melhor a Ele. Vai gestindo a tua oração. Deixa Ele te renovar.